Jonathan Pierce, CEO bilionário e emocionalmente fechado, evita crianças. Amanda Torres, sua assistente e mãe solteira de Emma, 7, leva a filha secretamente ao escritório. Jonathan, saindo para arquivos, ouve uma voz infantil e encontra Emma desenhando. Ao vê-la, ele paralisa. Emma tem seus olhos verdes e sua covinha. A semelhança é inegável. Jonathan suspeita que Emma é sua filha, cuja idade corresponde ao desaparecimento de sua ex-namorada, Sarah, há 8 anos. Seu mundo desmorona ao descobrir que tem uma filha que nunca soube existir. Mas antes de revelarmos o que acontece, se você também se emociona com histórias assim, clique para se inscrever agora e nos ajude a trazer mais contos de coragem e lealdade. Obrigado. E agora, vamos ver o que aconteceu. O ar-condicionado do escritório no 22º andar cortava o calor sufocante de São Paulo enquanto Jonathan Pierce revisava os relatórios trimestrais pela 3ª vez naquela manhã. Aos 35 anos, ele havia construído um império financeiro que poucos conseguiam imaginar. A Fintech Brasil, sua empresa de tecnologia financeira, estava avaliada em 20 bilhões de reais e revolucionava o mercado de pagamentos digitais no país. Mas por trás dos números impressionantes e das manchetes elogiosas da Forbes Brasil, Jonathan mantinha uma rotina meticulosamente controlada que não deixava espaço para imprevistos ou emoções. Sua secretária havia aprendido há muito tempo a não interrompê-lo antes das 9 da manhã. Os funcionários sabiam que reuniões começavam pontualmente no horário marcado e que atrasos não seriam tolerados. Jonathan construíra sua reputação sobre eficiência e resultados, características que o levaram do interior de Minas Gerais aos arranha-céus da Faria Lima. Ele não tinha tempo para relacionamentos superficiais ou conversas desnecessárias. A origem humilde em Poços de Caldas parecia uma vida anterior. Filho de uma professora e um mecânico, Jonathan sempre soube que precisaria lutar por cada oportunidade. A bolsa integral para estudar administração na USP havia sido seu primeiro grande triunfo, seguido pelo MBA em Harvard, que o catapultou para o mundo dos negócios internacionais. Cada conquista havia exigido sacrifícios que ele fazia sem hesitar, especialmente depois de Sarah. O nome ainda provocava uma pontada desconfortável no peito, mesmo após 15 anos. Sarah havia sido sua companheira na universidade, a única pessoa que conseguia fazê-lo rir genuinamente e sonhar com um futuro que incluía mais do que apenas sucesso profissional. Eles planejavam se formar juntos, talvez até mesmo construir uma empresa. Mas, numa manhã fria de junho, ele acordou e encontrou apenas um bilhete sobre a mesa. Preciso seguir meu próprio caminho. Não tente me encontrar. Desde então, Jonathan fechara o coração para qualquer possibilidade de vulnerabilidade emocional. O escritório refletia sua personalidade. Linhas retas, cores neutras, tecnologia de ponta e nenhum item pessoal à vista. Nem mesmo uma foto decorava sua mesa executiva. Ele chegava às 7 da manhã e saía após as 10 da noite, 6 dias por semana. Domingo era reservado para análise de mercado internacional e planejamento estratégico. Foi durante uma dessas manhãs rigorosamente planejadas que Jonathan notou uma nova eficiência nos processos administrativos. Documentos chegavam organizados perfeitamente. Reuniões eram agendadas sem conflitos e relatórios apareciam em sua mesa exatamente quando necessário. Após algumas semanas, ele descobriu que a responsável era Amanda Torres, uma assistente administrativa contratada há pouco mais de um ano. Amanda trabalhava com uma precisão quase matemática, antecipando necessidades e resolvendo problemas antes mesmo que ele soubesse que existiam. Ela chegava cedo, ficava até tarde quando necessário e nunca perdia um prazo. Jonathan apreciava profissionais assim, que entendiam que excelência era uma questão de disciplina, não de talento natural.
O que ele não sabia era que por trás daquela eficiência impecável estava uma mãe solteira de 28 anos, lutando uma batalha diária contra o tempo, o cansaço e as circunstâncias. Amanda acordava às 5 da manhã para preparar o café da manhã de Emma, sua filha de 7 anos, levá-la à escola, pegar 2 ônibus até o escritório na Berrine, trabalhar 10 horas sob a pressão constante de um chefe conhecido por sua intolerância a erros e depois refazer o trajeto para buscar Emma na escola, ajudá-la com as lições de casa, preparar o jantar e finalmente colocá-la para dormir antes de revisar os relatórios que levava para casa. Emma era uma criança excepcionalmente madura para a idade, resultado de crescer observando os esforços incansáveis da mãe. Ela nunca reclamava quando Amanda chegava atrasada da escola ou quando o jantar eram apenas ovos mexidos com arroz. A menina havia aprendido a ser independente, fazendo suas próprias mochilas escolares e até mesmo preparando lanches simples quando Amanda precisava sair mais cedo para alguma emergência no trabalho. Amanda nunca mencionava suas dificuldades pessoais no escritório. Ela sabia que executivos como Jonathan Pierce não tinham paciência para dramas pessoais de funcionários. Quando Emma estava doente, Amanda encontrava maneiras criativas de trabalhar remotamente, sem revelar o motivo. Quando a creche aumentou a mensalidade, além de suas possibilidades, ela negociou um acordo para fazer limpeza aos finais de semana em troca de desconto. A vida de Amanda era uma constante performance de competência profissional enquanto navegava por desafios que haveriam derrubado pessoas muito mais privilegiadas. Ela havia se formado em administração pela PUC com louvor, mas a gravidez inesperada aos 20 anos mudara completamente seus planos. O pai de Emma desaparecera ao saber da gravidez, deixando-a sozinha para criar uma criança enquanto tentava construir uma carreira. Durante meses, Jonathan e Amanda compartilharam o mesmo ambiente sem nunca realmente se verem. Ele era o CEO inalcançável que dava ordens através de e-mails e reuniões formais. Ela era a assistente invisível que fazia sua vida profissional funcionar perfeitamente. 2 mundos operando em paralelo, completamente alheios às complexidades do outro. Jonathan não fazia ideia de que Amanda chegava ao trabalho já tendo vivido meio dia de responsabilidades maternas. Não sabia que ela às vezes almoçava biscoitos para economizar dinheiro para os materiais escolares de Emma. Não imaginava que quando ele elogiava sua pontualidade, estava reconhecendo uma mulher que acordava às 5 da manhã todos os dias, para garantir que sua filha tivesse uma infância estável, apesar das circunstâncias. Para Amanda, Jonathan era uma figura distante e intimidadora, representando o tipo de sucesso que ela havia abandonado ao escolher ser mãe. Ela respeitava sua inteligência e dedicação profissional, mas não conseguia imaginar como seria ter uma vida tão aparentemente vazia de conexões humanas. Quando o via trabalhando até tarde, ela se perguntava se ele tinha alguém esperando em casa ou se o sucesso havia sido comprado ao preço da solidão total. Nenhum dos dois poderia prever que suas vidas cuidadosamente compartimentalizadas estavam prestes a colidir de uma forma que mudaria tudo para sempre. A sexta-feira começou como qualquer outra para Amanda, mas às 7h30 da manhã, seu telefone tocou com a ligação que ela mais temia. Dona Conceição, a babá de Emma, estava com febre alta e não poderia cuidar da menina. Amanda sentiu o estômago afundar enquanto olhava para o calendário. Era o dia da apresentação final do contrato com o Banco Central que definiria o futuro da empresa pelos próximos 5 anos. Desesperada, Amanda ligou para todas as amigas, tentou contatar outras babás, até mesmo considerou pedir ajuda à vizinha idosa. Nada. Emma ficou ao lado da mãe, vestindo o uniforme escolar, observando silenciosamente a crescente ansiedade em seus olhos. Com apenas 7 anos, ela já entendia quando a mamãe estava preocupada com dinheiro e trabalho. "Mãe, eu posso ir com você?"
Emma perguntou com a voz baixinha. Prometo que fico quietinha, igual quando você trabalha em casa. Amanda olhou para a filha e sentiu o coração partir. Levar Emma para o escritório era impensável. Jonathan Pierce tinha regras claras sobre ambiente profissional e jamais toleraria crianças perturbando o andamento dos negócios. Mas faltar ao trabalho no dia mais importante do ano significaria perder o emprego. E sem ele, ela e Emma perderiam tudo. Com as mãos tremendo, Amanda tomou a decisão mais arriscada de sua vida profissional. Ela arrumou uma mochila com livros de colorir, alguns lanches, um tablet com jogos educativos e sussurrou para Emma: "Você vai ser a menina mais corajosa do mundo hoje. Vamos para o meu trabalho, mas ninguém pode saber que você está lá. É nosso segredo especial." Chegaram ao prédio corporativo 2 horas antes do expediente normal. Amanda conhecia a rotina de limpeza e sabia que a sala de conferências do 10º andar ficaria vazia até a tarde. Ela instalou Emma no espaço, explicando que era como um jogo de esconde-esconde que duraria o dia inteiro. Emma, com a maturidade de quem cresceu entendendo as dificuldades da vida, prometeu ser invisível. "Eu vou ficar bem aqui, mãe. Nem vou sair para beber água se não for muito necessário", disse Emma, organizando seus materiais na mesa como se estivesse montando uma fortaleza secreta. Amanda beijou a testa da filha e subiu para o 22º andar, com o coração martelando. Durante toda a manhã, ela conseguiu manter sua performance impecável, organizando documentos, coordenando chamadas internacionais e garantindo que cada detalhe da apresentação estivesse perfeito. Mas a cada hora que passava, sua ansiedade crescia. E se Emma precisasse de algo? E se alguém a descobrisse? Jonathan, absorto na preparação final para a reunião com os representantes do Banco Central, não notou nada diferente no comportamento de Amanda. Ele estava focado nos últimos ajustes da proposta que consolidaria a Fintech Brasil como líder absoluta no mercado de pagamentos digitais brasileiro. O contrato de 500 milhões de reais representava não apenas crescimento financeiro, mas validação de anos de trabalho incansável. Às 2 da tarde, durante uma pausa na apresentação, Jonathan saiu da sala principal para buscar os documentos complementares que Amanda havia organizado na sala de arquivos. O corredor estava silencioso, típico das tardes de sexta-feira, quando muitos funcionários já antecipavam o fim de semana. Ele caminhava com passos firmes, mentalmente revisando os próximos pontos da apresentação, quando ouviu algo que o fez parar completamente. Era uma voz infantil, cantarolando baixinho, uma música que ele reconheceu vagamente como sendo de algum desenho animado. O som vinha da sala de conferências, que deveria estar vazia. Jonathan franziu a testa, imaginando se algum funcionário havia trazido um dispositivo com volume alto, violando as políticas de ruído do escritório. Ele seguiu o som, preparando-se para dar uma bronca administrativa, e abriu cuidadosamente a porta da sala. O que viu o deixou completamente paralisado. Uma menina pequena estava sentada no chão, cercada por lápis de cor e papéis, desenhando concentradamente. Seus cabelos castanhos caíam em ondas suaves sobre os ombros e ela balançava as perninhas enquanto trabalhava em sua arte. Quando Emma sentiu a presença de alguém e levantou os olhos, Jonathan sentiu como se o mundo tivesse parado de girar. Os olhos verdes da menina eram idênticos aos seus, não apenas a cor, mas o formato amendoado, as pequenas manchas douradas na íris, até mesmo a maneira ligeiramente inclinada como ela o observava. O formato do rosto, a covinha no queixo, quando ela sorriu timidamente, as sobrancelhas expressivas. Era como olhar para uma versão feminina e infantil de si mesmo. "Oi", disse Emma com a voz baixinha, claramente lembrando das instruções da mãe para permanecer discreta. "Desculpa, eu não estava fazendo barulho, estava?" Jonathan ficou sem palavras,
Seu cérebro analítico, treinado para processar informações complexas em segundos, estava completamente travado. A semelhança era tão impressionante que qualquer pessoa notaria imediatamente. Como uma criança que parecia sua cópia miniatura estava escondida em seu escritório. Você trabalha aqui? Ele conseguiu perguntar, sua voz saindo mais rouca que o normal. Emma balançou a cabeça. Minha mãe trabalha. Eu estou visitando, mas é segredo. Você não vai contar para ninguém, vai? Minha mãe pode perder o emprego se descobrirem. O mundo de Jonathan começou a desmoronar silenciosamente. Uma criança de aproximadamente 7 anos, que parecia sua cópia exata, filha de uma funcionária de sua empresa. Ele fez cálculos mentais automáticos. Se ela tinha mesmo 7 anos, teria nascido há 8 anos. Exatamente quando Sarah havia desaparecido de sua vida. Qual é o nome da sua mãe? Ele perguntou, tentando manter a voz calma, apesar do turbilhão interno. Amanda Torres, mas ela disse que antes usava outro nome. Sarah, eu acho. Ela tem 2 carteiras de identidade diferentes, mas disse que é complicado de explicar. Jonathan sentiu suas pernas ficarem fracas. Amanda Torres, Sarah, a mulher que havia organizado sua vida profissional pelo último ano, que ele via apenas como uma funcionária eficiente, era a mesma pessoa que havia partido seu coração 15 anos atrás. E esta criança, com seus próprios olhos e características, poderia ser... Emma, onde você está? A voz ansiosa de Amanda ecoou pelo corredor. Jonathan olhou para a menina, que rapidamente começou a guardar seus materiais. Essa é minha mãe. Ela deve estar preocupada. Eu prometi que ficaria quietinha. Quando Amanda apareceu na porta da sala de conferências, seu rosto empalideceu ao ver Jonathan parado ali, olhando fixamente para Emma. Por um momento, os 3 ficaram em silêncio absoluto. Amanda sabia que havia sido descoberta, mas não imaginava que Jonathan já havia conectado todos os pontos. Sr. Pierce, eu posso explicar? Amanda começou, sua voz trêmula. Mas Jonathan não conseguia tirar os olhos de Emma, que agora estava de pé ao lado da mãe, claramente confusa pela tensão no ar. A semelhança era ainda mais evidente com elas lado a lado. Emma havia herdado os olhos e o formato do rosto dele, mas tinha o sorriso doce e os cabelos ondulados de Amanda. Não aqui, Jonathan disse finalmente, sua voz controlada, mas carregada de emoção. Meu escritório, agora! Amanda segurou a mão de Emma e seguiu Jonathan pelo corredor, sentindo que sua vida cuidadosamente construída estava prestes a ruir. Emma caminhava entre eles, ainda sem entender por que o homem gentil que havia encontrado na sala parecia tão perturbado, ou por que sua mãe estava tão tensa. No escritório de Jonathan, ele fechou a porta e se virou para encarar Amanda. 15 anos de dor, confusão e abandono borbulharam à superfície. Mas, ao mesmo tempo, ele lutava para processar a possibilidade avassaladora de que Emma fosse sua filha. É ela, ele disse, não como pergunta, mas como constatação. Emma é minha filha. Amanda fechou os olhos e respirou fundo. Não havia mais como fugir da verdade que ela havia guardado por 7 anos. Amanda abraçou Emma mais forte e a sentiu lentamente, lágrimas começando a formar em seus olhos. Sim, Jonathan. Emma é sua filha. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Jonathan se apoiou na mesa, sentindo como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. 7 anos. Ele havia perdido 7 anos da vida de sua filha. 7 aniversários, primeiras palavras, primeiros passos, primeiro dia de aula. Tudo havia acontecido sem ele. Emma, percebendo a tensão crescente, puxou a blusa da mãe. Mãe, está tudo bem? O senhor está triste? Amanda se ajoelhou ao lado da filha, tentando encontrar palavras simples para uma situação impossível. Emma, querida, este é o Jonathan. Ele é seu papai. Os olhos verdes de Emma se arregalaram, exatamente como os de Jonathan faziam quando ele estava surpreso.
Ela olhou de Amanda para Jonathan, processando a informação com a seriedade de uma criança que cresceu entendendo que a vida adulta era complicada. Meu papai? O papai que você disse que teve que viajar muito longe? Emma perguntou, sua voz pequena, mas curiosa. Jonathan sentiu o coração se despedaçar. Amanda havia criado uma história gentil para proteger a filha. Mas agora ele estava ali, real e presente, tentando entender como reconstruir uma família que nem sabia que existia. Nos dias que se seguiram, Jonathan cancelou todas as reuniões não essenciais e pediu para Amanda vir ao seu escritório com Emma após o horário normal de trabalho. Ele precisava entender tudo, como Amanda havia sobrevivido sozinha, porque nunca havia tentado contatá-lo, como Emma havia crescido sem pai. Amanda explicou tudo pacientemente. Como havia descoberto a gravidez semanas após terminar a faculdade, quando Jonathan já estava se preparando para Harvard. Como tentou ligar várias vezes, mas os números haviam mudado. Como decidiu que um jovem bilionário em ascensão não precisava ser sobrecarregado com uma gravidez não planejada de uma namorada da faculdade. Eu vi suas entrevistas na televisão, Amanda confessou numa dessas conversas tardias, enquanto Emma dormia no sofá do escritório. Você falava sobre disciplina, sobre como relacionamentos eram distrações. Eu pensei que estava fazendo a coisa certa, deixando você seguir seu caminho. Jonathan escutava em silêncio, lutando contra a raiva e a tristeza. Ele queria gritar que ela não tinha direito de tomar essa decisão sozinha. Mas, ao mesmo tempo, observando Emma dormindo pacificamente, ele se perguntava que tipo de pai teria sido aos 25 anos, obcecado com sucesso e emocionalmente fechado. As primeiras semanas foram desajeitadas e tensas. Jonathan não sabia como conversar com uma criança de 7 anos. Ele tentava aplicar sua lógica empresarial nas interações com Emma, fazendo perguntas diretas sobre escola e preferências, como se estivesse conduzindo uma entrevista de emprego. Emma, por sua vez, estava fascinada com o pai que havia aparecido do nada. Ela fazia perguntas constantes sobre o prédio alto, os computadores, porque ele usava ternos todos os dias. Jonathan descobriu que sua filha havia herdado sua curiosidade analítica, mas com a leveza e espontaneidade que ele havia perdido décadas atrás. Por que você tem tantos relógios? Emma perguntou certa tarde, observando a coleção de relógios suíços em seu escritório. Para controlar o tempo em diferentes países onde tenho negócios, Jonathan explicou seriamente. Mas você não pode controlar o tempo de verdade, né? O tempo passa do mesmo jeito para todo mundo. Emma respondeu com a lógica simples de uma criança. Jonathan parou, percebendo que sua filha de 7 anos havia acabado de questionar uma filosofia de vida que ele seguia há décadas. Gradualmente, ele começou a reorganizar sua rotina ao redor de Emma. Instalou uma pequena área infantil em seu escritório, com livros, jogos educativos e uma poltrona confortável onde ela pudesse descansar. Contratou discretamente uma pedagoga para acompanhar Emma durante suas visitas, garantindo que ela não perdesse conteúdo escolar. Amanda observava essas mudanças com uma mistura de esperança e apreensão. O Jonathan que ela conhecera na faculdade estava lentamente reaparecendo por baixo da armadura corporativa. Ele ainda era intenso e controlador, mas agora direcionava essa energia para entender as necessidades de Emma. Jonathan descobriu que ser pai exigia habilidades completamente diferentes das que o tornaram bem-sucedido nos negócios. Emma não respondia à autoridade ou eficiência. Ela precisava de paciência, brincadeiras e presença genuína. Quando ele tentava ensinar matemática usando planilhas, ela se dispersava. Mas quando ele inventava histórias sobre números que eram personagens mágicos, ela absorvia tudo rapidamente. Papai, você ri diferente quando brinca comigo.
Emma observou certa tarde, fazendo Jonathan perceber que havia começado a rir genuinamente pela primeira vez em anos. As mudanças não passaram despercebidas pelos funcionários. Jonathan começou a sair mais cedo algumas vezes por semana, algo inédito em sua carreira. Ele instalou uma pequena geladeira em seu escritório com sucos e frutas. Até mesmo sua postura corporal havia se tornado menos rígida. Amanda sentia um medo constante de que Jonathan decidisse tomar Emma dela. Ele tinha recursos infinitos, advogados, influência. Se quisesse uma batalha judicial pela guarda, ela não teria como competir. Mas conforme as semanas passavam, ela percebia que Jonathan não queria tirar Emma dela. Ele queria aprender a ser parte da vida que elas haviam construído juntas. "Eu nunca vou tirar ela de você", Jonathan disse numa dessas conversas noturnas. "Você fez um trabalho incrível criando nossa filha. Eu só quero recuperar o tempo perdido se você me deixar." Amanda viu sinceridade em seus olhos, a mesma vulnerabilidade que ela havia amado na faculdade, antes do sucesso e das decepções transformarem Jonathan numa versão endurecida de si mesmo. Jonathan começou a frequentar a escola de Emma, conhecendo suas professoras e colegas. Ele descobriu que sua filha era brilhante em matemática, mas lutava com leitura, que adorava desenhar, mas era tímida em apresentações. Cada descoberta era um tesouro para um homem que havia passado anos acumulando conquistas vazias. Numa tarde chuvosa de sábado, Jonathan levou Emma para conhecer seu apartamento. Ela ficou impressionada com a vista da cidade, mas comentou que o lugar parecia um hotel, não uma casa. "Onde ficam suas fotos de família?" ela perguntou, explorando os cômodos minimalistas. "Eu não tenho família", Jonathan respondeu automaticamente, depois percebendo o absurdo da afirmação. Agora ele tinha família. Ele tinha Emma. Naquela noite, Jonathan olhou para sua vida com olhos completamente novos. O penthouse luxuoso, os carros importados, as viagens internacionais. Nada disso importava comparado aos desenhos que Emma havia feito para ele, agora magnetizados na sua geladeira vazia. A rotina delicada que Jonathan, Amanda e Emma haviam estabelecido nas últimas semanas foi brutalmente interrompida numa segunda-feira chuvosa de julho. Jonathan estava em seu escritório revisando relatórios quando recebeu uma ligação que mudaria tudo. Era Marcos Ribeiro, presidente do Conselho Administrativo da Fintech Brasil e um dos investidores mais influentes da empresa. "Jonathan, precisamos conversar. Agora." A voz de Marcos era gelada, sem os cumprimentos usuais. 15 minutos depois, Marcos estava no escritório de Jonathan, acompanhado de 2 outros membros do conselho. Eles haviam descoberto sobre Emma. Fotos suas saindo da escola de uma criança, visitando parques infantis, comprando brinquedos. "Você tem uma filha escondida, Jonathan", Marcos disse, colocando um envelope com fotografias sobre a mesa. "E pior ainda, a mãe é uma funcionária sua. Isso é um escândalo esperando para explodir." Jonathan olhou as fotos com o estômago apertado. Fotógrafos haviam documentado seus momentos mais preciosos das últimas semanas. Ele, empurrando Emma no balanço, ajudando-a a escolher livros numa livraria, conversando seriamente com ela num café. Momentos que para ele representavam a descoberta da paternidade haviam sido transformados em evidências de uma suposta conduta inadequada. "Os investidores internacionais estão nervosos", continuou Marcos. "Uma relação com subordinada, uma filha secreta, instabilidade emocional. Isso não combina com a imagem que construímos da Fintech Brasil. Você sempre foi o CEO frio, calculista, confiável. Agora parece que tem uma vida pessoal bagunçada que pode afetar nossa credibilidade." Jonathan sentiu raiva subindo pela garganta. "Emma é minha filha. Eu acabei de descobrir que ela existe. Não há escândalo algum." "Não importa a verdade, Jonathan.
Importa a percepção. Temos uma oferta pública inicial planejada para o próximo trimestre. Qualquer instabilidade na liderança pode custar bilhões aos nossos investidores. Marcus se inclinou para frente. Você precisa escolher. Sua família recém-descoberta ou a empresa que construiu. O ultimato era claro. Jonathan deveria se afastar completamente de Emma e Amanda, ou seria removido da posição de CEO e perderia o controle da empresa que havia criado do zero. Os investidores não tolerariam o que viam como uma crise de liderança no momento mais crucial da história da Fintech Brasil. Naquela noite, Jonathan voltou para casa atordoado. Pela primeira vez em 15 anos, ele não conseguia tomar uma decisão baseada puramente em lógica empresarial. De um lado estava a empresa que representava 15 anos de trabalho obsessivo, o legado que ele havia construído tijolo por tijolo. Do outro estava Emma, a filha que ele havia acabado de encontrar e que já se tornara o centro de seu mundo. Ele ligou para Amanda e pediu para se encontrarem. Quando ela chegou ao seu apartamento, Jonathan parecia uma versão sombria de si mesmo. Eles sabem sobre Emma. O conselho descobriu e está me dando um ultimato, ele explicou, mostrando as fotografias. Ou eu me afasto de vocês completamente, ou perco a empresa. Amanda sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Toda sua culpa dos últimos 15 anos voltou de uma só vez. Eu sabia que isso aconteceria. Eu sabia que Emma e eu só traríamos problemas para sua vida. Não é sobre problemas, Amanda. É sobre escolhas impossíveis. Jonathan passou as mãos pelo cabelo, um gesto que Amanda reconhecia de seus tempos de faculdade quando ele estava estressado. Eles estão me forçando a escolher entre ser pai e manter tudo pelo qual trabalhei. Amanda se levantou abruptamente. Então não há escolha. Emma e eu vamos embora de São Paulo. Eu consigo um emprego em outra cidade. Você fica com sua empresa. E fingimos que isso nunca aconteceu. Você está louca? Eu acabei de encontrar minha filha. Não vou perder Emma de novo. E eu não vou deixar que ela cresça sabendo que destruiu a vida do próprio pai. Amanda gritou, sua compostura finalmente quebrando. Eu já vivi isso uma vez, Jonathan. Eu já tomei a decisão de proteger seus sonhos. Não vou deixar que Emma carregue essa culpa. Jonathan ficou em silêncio, percebendo que Amanda estava se sacrificando novamente, como havia feito 15 anos atrás. Ela estava disposta a desaparecer para protegê-lo, mesmo que isso significasse privar Emma do pai que havia acabado de conhecer. Durante os dias seguintes, a pressão aumentou. Marcus marcou reuniões consecutivas com investidores, deixando claro que qualquer distração pessoal de Jonathan seria vista como instabilidade de liderança. Vazamentos estratégicos para a imprensa financeira começaram a circular, sugerindo mudanças na liderança da Fintech Brasil. Jonathan tentou manter as aparências no trabalho, mas seu coração não estava mais nos negócios. Ele se pegava olhando para a cadeirinha que havia instalado em seu escritório para Emma, lembrando de como ela ficava concentrada desenhando enquanto ele trabalhava. A menina havia trazido vida para um espaço que sempre foi apenas funcional. Amanda, devastada pela situação, começou a procurar empregos em outras cidades. Ela havia encontrado algumas oportunidades em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro, posições que pagariam menos, mas permitiriam um recomeço longe do caos que sua revelação havia causado. Mãe, por que o papai não vem mais nos visitar? Emma perguntou numa noite depois de 3 dias sem ver Jonathan. Amanda não conseguiu responder. Como explicar para uma criança de 7 anos que às vezes o amor não é suficiente para superar as complexidades do mundo adulto? Jonathan, meanwhile, estava passando pelas piores noites de sua vida. Ele havia construído sua identidade inteira ao redor do sucesso profissional, mas agora que conhecia Emma, tudo parecia vazio e sem propósito. Ele se pegava imaginando como seria assistir Emma crescer, ajudá-la com lição de casa, ensiná-la sobre negócios quando ela fosse mais velha.
Na quinta-feira, Marcos apresentou um ultimato final. Temos uma reunião de emergência do conselho na sexta-feira. Ou você comparece sozinho, reafirma seu compromisso total com a empresa e nunca mais menciona essa situação familiar. Ou apresentamos moção para sua remoção como CEO. Jonathan sabia que estava sendo manipulado, mas também sabia que Marcos não estava blefando. Os outros membros do conselho eram homens de negócios pragmáticos, que não hesitariam em sacrificar qualquer pessoa pelo bem da empresa, incluindo o próprio fundador. Naquela noite, Jonathan foi até o apartamento simples de Amanda, no Jabaquara. Era a primeira vez que ele via onde Emma realmente vivia. Um lugar modesto, mas cheio de amor, com desenhos da menina colados na geladeira e brinquedos organizados em cada canto. Ela pergunta por você todos os dias. Amanda disse, servindo café em xícaras descasacadas, que contrastavam drasticamente com a porcelana fina do apartamento dele. Amanda, eu não consigo fazer isso. Não consigo fingir que Emma não existe só para manter uma empresa. Mas é sua vida, Jonathan. É tudo pelo que você trabalhou. Emma e eu vamos ficar bem. Sempre ficamos. Jonathan olhou ao redor do apartamento pequeno, notando os detalhes que revelavam as dificuldades financeiras de Amanda. O sofá remendado, as roupas de Emma cuidadosamente costuradas quando rasgavam, a geladeira com pouca comida. Emma havia crescido com amor, mas também com privações que ele poderia ter evitado se soubesse da existência dela. Vocês não estão bem, Amanda. Vocês estão sobrevivendo. E eu perdi 7 anos da vida da minha filha, porque você decidiu que meus sonhos eram mais importantes que nossa família. A acusação doeu, mas Amanda sabia que ele estava certo. Sua decisão nobre havia privado Emma de um pai e Jonathan de uma filha. Agora, quando finalmente tinham a chance de serem uma família, o mundo corporativo estava forçando uma segunda separação. Jonathan saiu do apartamento naquela noite, sabendo que precisava tomar a decisão mais difícil de sua vida. Salvar a empresa significava perder Emma para sempre. Escolher Emma significava destruir 15 anos de trabalho e decepcionar centenas de funcionários que dependiam da Fintech Brasil para sustentarem suas próprias famílias. Na sexta-feira de manhã, ele se vestiu para a reunião do conselho, mas suas mãos tremiam enquanto ajustava a gravata. Em algumas horas, ele seria forçado a escolher entre os 2 amores de sua vida, a empresa que havia construído e a filha que havia acabado de encontrar. Jonathan estava ajustando a gravata pela 5ª vez quando recebeu uma ligação inesperada. Era Roberto Mendes, fundador da Tech Vision, uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil e mentor informal de Jonathan há mais de uma década. Roberto havia acompanhado a trajetória de Jonathan desde os primeiros dias da Fintech Brasil e era uma das poucas pessoas que ele respeitava genuinamente no mundo corporativo. Jonathan, preciso te ver antes da sua reunião com o conselho. Estou no lobby do seu prédio. Confuso, Jonathan desceu para encontrar Roberto, um homem de 60 anos que havia construído seu próprio império tecnológico e se tornado uma lenda no Vale do Silício brasileiro. Roberto tinha uma reputação de enxergar além dos números e entender que negócios sustentáveis eram construídos sobre valores humanos sólidos. Soube da pressão que estão fazendo sobre você. Roberto disse diretamente, sem preâmbulos. Marcos me ligou ontem, tentando conseguir meu apoio para sua remoção. Jonathan sentiu o estômago afundar. Se Roberto também estava contra ele, não havia esperança. Mas eu recusei apoiá-los. Roberto continuou, surpreendendo Jonathan. Na verdade, vim aqui para te contar uma coisa que deveria ter falado há anos. Eles subiram para o escritório de Jonathan, onde Roberto se serviu de café e se acomodou na poltrona de couro, como havia feito tantas vezes durante conversas estratégicas ao longo dos anos. Há 15 anos, quando você estava começando a Fintech Brasil,
Uma jovem mulher apareceu no meu escritório. Ela disse que se chamava Sara, que havia estudado com você na USP e que precisava falar comigo sobre algo importante relacionado a você. Jonathan congelou. Sara esteve com você? Ela estava grávida, Jonathan. Visivelmente grávida. E estava desesperada. Roberto pausou, observando a reação de Jonathan. Ela me disse que você havia conseguido a bolsa para Harvard, que tinha um futuro brilhante pela frente e que uma gravidez não planejada arruinaria tudo. Ela queria saber se eu achava que você seria capaz de abandonar seus sonhos para ser pai. As palavras de Roberto atingiram Jonathan como um trem em alta velocidade. Amanda havia procurado seu mentor, tentando entender que tipo de homem ele era, que tipo de pai ele poderia ser. Eu disse a ela que você era ambicioso, sim, mas que também era íntegro, que se soubesse da gravidez, faria a coisa certa. Mas ela estava apavorada, Jonathan. Ela disse que te amava demais para destruir seu futuro. Roberto se inclinou para frente. Ela me fez prometer que nunca contaria para você sobre nossa conversa. Jonathan se levantou bruscamente, caminhando até a janela. Por que está me contando isso agora? Porque há 2 semanas, um investigador privado contratado por Marcos apareceu no meu escritório, fazendo perguntas sobre sua vida pessoal. Ele estava procurando por qualquer coisa que pudesse ser usada contra você. Quando mencionou uma mulher chamada Amanda Torres, ex-Sara, e uma criança, eu conectei os pontos. Roberto se juntou a Jonathan na janela, olhando para a cidade que se estendia abaixo deles. Jonathan, nestes 15 anos, você se tornou tudo o que eu imaginei e mais, mas também se tornou uma versão mais fria de si mesmo. Quando Sara apareceu no meu escritório, ela estava protegendo não apenas seus sonhos, mas também o homem gentil que você era. Ela tinha medo de que a responsabilidade precoce o transformasse em algo que você não queria ser. E se ela estava certa? Jonathan perguntou, sua voz carregada de dúvida. E se eu não era capaz de ser pai aos 25 anos? E se não sou capaz agora? Roberto riu suavemente. Você quer saber como eu sei que ela estava errada? Porque nos últimos 15 anos você me ligou centenas de vezes para falar sobre negócios, estratégias, aquisições. Mas nas últimas 3 semanas, você mencionou Emma em todas as nossas conversas. Quando você fala sobre ela, sua voz muda. Você se torna humano novamente. Jonathan sentiu um alívio inesperado ao ouvir essas palavras. Roberto tinha razão. Emma havia mudado algo fundamental nele. Havia despertado uma capacidade de amor que ele pensava ter perdido para sempre. Mas isso não resolve o problema do conselho, Jonathan disse. Eles querem que eu escolha entre Emma e a empresa. Roberto sorriu misteriosamente. Deixe-me te contar outro segredo. Marcos não representa a opinião unânime do conselho. Há 3 membros que estão insatisfeitos com sua gestão autoritária há meses. Eles vieram me procurar semana passada, preocupados com a direção que a empresa está tomando sob sua influência. Jonathan olhou para Roberto com surpresa. Ele não sabia que havia rachas internos no conselho. Marcos está usando sua situação pessoal como desculpa para um golpe que já estava planejando há meses. Ele quer assumir o controle executivo da empresa e marginalizar você. A questão da Emma é apenas uma justificativa conveniente. Roberto puxou um documento de sua pasta. Eu possuo 15% das ações da Fintech Brasil através do meu fundo de investimento. Junto com os outros 3 membros insatisfeitos, temos maioria suficiente para bloquear qualquer moção contra você. Mas precisamos que você lute, Jonathan. Não podemos salvar alguém que não quer ser salvo. Jonathan leu o documento rapidamente. Era uma proposta para reestruturar o conselho, removendo Marcos de sua posição dominante e criando políticas corporativas mais equilibradas entre vida pessoal e profissional. Por que está fazendo isso? Jonathan perguntou.
porque há 15 anos eu vi um jovem brilhante que queria mudar o mundo através da tecnologia. Nos últimos anos, vi esse homem se transformar numa máquina de fazer dinheiro, eficiente, mas vazia. Agora, pela primeira vez em décadas, vejo centelhas do homem que você costumava ser. Emma te trouxe de volta à vida, Jonathan. E empresas lideradas por seres humanos completos sempre superam aquelas comandadas por robôs. Roberto se dirigiu à porta, mas parou antes de sair. Há algo mais que você precisa saber. Sarah não foi a única que me procurou há 15 anos. Sua mãe também veio me ver 2 anos depois que você se mudou para São Paulo. Jonathan ficou confuso. Minha mãe? Ela estava preocupada com você. Disse que você havia mudado, que não ligava mais, que parecia ter esquecido de onde veio. Ela me pediu para cuidar de você, para não deixar o sucesso destruir o homem bom que ela havia criado. Roberto sorriu tristemente. Eu prometi a ela que faria isso. Considera esta minha última tentativa de cumprir essa promessa. Após Roberto sair, Jonathan ficou sozinho em seu escritório, processando todas as revelações. Amanda havia sacrificado o amor deles para proteger seus sonhos. Sua mãe havia se preocupado com sua alma. E agora, Roberto estava oferecendo uma chance de lutar não apenas pela empresa, mas pela possibilidade de ser inteiro novamente. Ele olhou para a foto de Emma que agora mantinha em sua mesa. A primeira foto pessoal que colocara em seu escritório em 15 anos. Nela, Emma sorria enquanto mostrava um desenho da família. 3 figuras de palito de mãos dadas, com um sol amarelo brilhante no canto superior. Pela primeira vez desde que descobrira sobre Emma, Jonathan sentiu que talvez não precisasse escolher entre ser pai e ser bem-sucedido. Talvez pudesse encontrar uma maneira de ser ambos, de honrar tanto o legado que havia construído quanto a família que havia encontrado. Ele pegou o telefone e ligou para Amanda. Não façam as malas ainda. Eu tenho um plano. A reunião do conselho aconteceu numa sexta-feira tempestuosa, que espelhava perfeitamente o caos interno de Jonathan. Apesar do apoio de Roberto e dos outros membros, Marcos havia preparado uma emboscada devastadora. Ele trouxe não apenas os investidores internacionais via videoconferência, mas também advogados especialistas em governança corporativa e até mesmo jornalistas financeiros. Senhores, estamos aqui para discutir a instabilidade de liderança que ameaça o futuro da Fintech Brasil. Marcos começou, sua voz ecoando pela sala de reuniões principal. Jonathan Pierce, nosso CEO, está passando por uma crise pessoal que compromete sua capacidade de tomar decisões racionais. Jonathan observou em silêncio enquanto Marcos apresentava evidências cuidadosamente manipuladas. Além das fotos com Emma, ele havia conseguido informações sobre o histórico financeiro de Amanda, pintando-a como uma oportunista que havia aparecido na vida de Jonathan para se aproveitar de sua riqueza. Documentos mostravam que Amanda havia mudado de nome durante a faculdade, sugerindo instabilidade psicológica. Precisamos proteger nossos investidores de decisões emocionais impulsivas, Marcos continuou. Jonathan está claramente comprometido emocionalmente e não pode mais ser considerado confiável para liderar uma empresa deste porte. Quando Jonathan tentou se defender, explicando a verdadeira história sobre Amanda e Emma, Marcos o interrompeu brutalmente. Você está provando meu ponto, Jonathan. Um CEO focado estaria falando sobre números, estratégias, crescimento. Você está falando sobre sentimentos e relacionamentos. Isso não é liderança empresarial. O golpe final veio quando Marcos revelou que havia conseguido uma ordem judicial temporária questionando a paternidade de Emma. Até que um teste de DNA oficial seja realizado e que as circunstâncias desta situação sejam completamente esclarecidas, consideramos que o Sr. Pierce está sob influência de manipulação externa. Jonathan sentiu o mundo desmoronar ao seu redor.
Eles estavam questionando não apenas sua capacidade como CEO, mas também sua paternidade. Pior ainda, estavam pintando Amanda como uma manipuladora calculista e Emma como uma ferramenta de chantagem. A votação foi brutal. Mesmo com o apoio de Roberto, a maioria dos membros do conselho votou pela suspensão temporária de Jonathan como CEO, até que a situação familiar fosse resolvida. Marcus assumiu a posição interina imediatamente, prometendo aos investidores que a estabilidade seria restaurada. Jonathan saiu da reunião humilhado publicamente, sua reputação destruída e enfrentando a possibilidade real de perder tanto a empresa quanto Emma. Quando chegou em casa, encontrou Amanda esperando com uma expressão devastada. "Eu vi as notícias", ela disse, mostrando o celular onde manchetes sobre a crise de liderança na Fintech Brasil já estavam circulando. "Jonathan, eu sinto muito. Isso é exatamente o que eu tentei evitar 15 anos atrás." "Onde está Emma?" ele perguntou, notando a ausência da filha. "Na escola. Eu não queria que ela visse você assim." Amanda tocou suavemente no rosto dele. "Você está destruído." Jonathan se deixou cair no sofá, uma atitude que jamais teria tido antes de conhecer Emma. Ele sempre enfrentara crises empresariais com frieza calculista, mas esta situação o deixara completamente perdido. "Eles estão questionando se sou mesmo o pai dela, Amanda. Querem fazer teste de DNA. Investigar toda a nossa história. Vão transformar nossa vida num espetáculo público. Então, talvez seja melhor mesmo eu e Emma desaparecermos." Amanda disse, sua voz quebrada. "Eu consigo um emprego em Belo Horizonte, mudo nossos nomes, e você pode reconstruir sua carreira sem esse escândalo." "Não!" Jonathan gritou, surpreendendo-se com a própria intensidade. "Eu não vou perder Emma de novo. Eu não vou deixar que vocês desapareçam da minha vida pela segunda vez." "Mas o que você vai fazer? Sua empresa, sua reputação, tudo está arruinado. E é por nossa culpa." Jonathan olhou nos olhos de Amanda e viu o mesmo medo que ela havia sentido 15 anos atrás. A convicção de que o amor deles só trazia destruição para a vida dele. Ela estava se preparando para fazer o mesmo sacrifício novamente, para protegê-lo de si mesma. Naquela noite, sozinho em seu apartamento, Jonathan enfrentou o vazio mais profundo de sua vida. Ele havia construído sua identidade inteira sobre controle e sucesso, mas agora se sentia completamente impotente. Marcus havia orquestrado uma campanha perfeita para destruí-lo, usando seu próprio amor por Emma como arma. Ele se pegou olhando para os desenhos que Emma havia deixado em seu escritório, agora guardados cuidadosamente em uma pasta. Em um deles, ela havia desenhado os três juntos numa casa com um jardim, Emma no meio segurando as mãos dos pais. No canto, ela havia escrito com sua caligrafia infantil: "Minha família, que eu sempre quis." O telefone tocou às 2 da madrugada. Era Amanda, chorando. "Jonathan, Emma está com febre alta. Eu levei ela para o hospital, mas eles estão pedindo plano de saúde particular ou depósito de R$ 5.000 para a internação. Eu não tenho esse dinheiro." Jonathan vestiu a primeira roupa que encontrou e correu para o hospital sírio-libanês. Quando chegou, encontrou Amanda no corredor da emergência pediátrica, abraçando Emma, que estava pálida e tremendo. "Papai!" Emma disse, com a voz fraca, mas seus olhos se iluminaram ao vê-lo. Naquele momento, observando sua filha doente nos braços de Amanda, Jonathan entendeu que todos os bilhões do mundo não valiam nada se ele não pudesse proteger as duas pessoas que mais amava. Ele pagou imediatamente pelos melhores médicos disponíveis e ficou ao lado da cama de Emma a noite inteira, segurando sua mãozinha pequena. "Papai, você vai embora de novo?" Emma perguntou durante a madrugada, quando a febre finalmente havia baixado. "Nunca mais, princesa. Nunca mais." "Mas e se as pessoas más não deixarem você ficar conosco?"
Jonathan olhou para Amanda, que estava dormindo na poltrona ao lado, exausta pela noite de vigília. Ela havia lutado sozinha por 7 anos para proteger Emma, trabalhando incansavelmente, sacrificando seus próprios sonhos, mantendo uma família unida contra todas as probabilidades. Às vezes, Emma, quando as pessoas que amamos estão em perigo, precisamos lutar mais forte do que nunca, mesmo quando parece impossível. Como nos filmes de super-heróis. Exatamente como nos filmes de super-heróis. Mas quando o domingo chegou, Jonathan se sentiu tudo menos um super-herói. Emma estava recuperada, mas as notícias sobre a crise na Fintech Brasil dominavam a imprensa financeira. Marcos havia dado entrevistas sugerindo que Jonathan estava passando por problemas pessoais que afetavam sua capacidade de liderança. Investidores estavam nervosos, funcionários preocupados e concorrentes aproveitando a instabilidade para roubar clientes. Jonathan recebeu uma ligação de seu advogado na segunda-feira pela manhã com notícias devastadoras. Marcos havia conseguido apoio suficiente para uma investigação formal de suas finanças pessoais e profissionais. Eles estavam alegando possível uso indevido de recursos da empresa para beneficiar Amanda e Emma. Eles estão construindo um caso para não apenas removê-lo como CEO, mas também para acusá-lo criminalmente, o advogado explicou. Marcos está jogando sujo, Jonathan. Ele quer destruir você completamente. Amanda, quando soube das acusações, entrou em pânico total. Eles vão me processar também? Vão dizer que eu seduzi você para conseguir benefícios? Jonathan, Emma pode ser tirada de mim se eles provarem que sou uma mãe inadequada. A possibilidade de perder Emma para o sistema de proteção à infância enquanto enfrentava acusações criminais era o pesadelo absoluto de Amanda. Ela havia lutado tanto para dar estabilidade à filha e agora tudo estava desmoronando. Jonathan percebeu que havia subestimado completamente a crueldade de Marcos. Este não era apenas um golpe corporativo, era uma destruição sistemática de tudo que ele amava. Marcos sabia que a ameaça contra Emma e Amanda seria mais eficaz que qualquer pressão profissional. Sozinho em seu apartamento naquela noite, Jonathan enfrentou a realidade brutal de sua situação. Ele havia perdido a empresa, sua reputação estava arruinada. Amanda e Emma poderiam ser destruídas por sua associação com ele. Talvez Amanda estivesse certa desde o início. Talvez ele realmente fosse uma força destrutiva na vida delas. Pela primeira vez desde a infância, Jonathan Pierce chorou. Jonathan acordou na terça-feira com uma clareza mental que não sentia há semanas. A noite de lágrimas havia lavado anos de auto-engano e medo. Ele olhou no espelho e viu não mais o CEO invencível que havia construído uma persona fria, mas um homem que havia encontrado algo pelo qual valia a pena lutar verdadeiramente. Ele ligou para Roberto às 6 da manhã. Preciso de tudo que você tem sobre Marcos. Contratos, histórico de decisões, tudo. E quero uma reunião de emergência com os membros do conselho que estão do nosso lado. Agora sim, você está falando como o Jonathan que eu conheci há 15 anos. Roberto respondeu, satisfação evidente em sua voz. Durante as próximas 48 horas, Jonathan trabalhou como nunca havia trabalhado antes, mas desta vez não estava lutando apenas por lucros ou reconhecimento. Estava lutando por sua família. Ele descobriu que Marcos havia feito várias manobras questionáveis nos últimos meses, incluindo contratos suspeitos com empresas ligadas a parentes seus e decisões que beneficiavam seus próprios investimentos externos. Amanda, inicialmente, tentou convencê-lo a desistir. Jonathan, você não precisa destruir sua vida por nós. Emma e eu sempre sobrevivemos sozinhas. Mas vocês não deveriam ter que apenas sobreviver. Jonathan respondeu, segurando as mãos dela. E eu não quero mais uma vida onde apenas existo. Quero uma vida onde eu vivo. Emma, sem entender completamente a gravidade da situação,
se tornou a força motivadora inconsciente de Jonathan. Quando ela perguntava quando poderiam visitar o escritório dele novamente, ou quando ele ensinaria a ela como funcionavam os computadores grandes, Jonathan sentia uma determinação férrea crescer dentro dele. Jonathan começou a trabalhar secretamente com Roberto e os outros membros do conselho, construindo um caso sólido contra Marcos. Ele descobriu que Marcos havia violado várias políticas internas e que suas decisões recentes haviam, na verdade, custado milhões à empresa. Mais importante, Jonathan percebeu que sua remoção do cargo não seria apenas prejudicial para ele pessoalmente, mas desastrosa para os funcionários e investidores que confiavam na visão original da Fintech Brasil. Marcos está transformando nossa empresa numa máquina de lucro rápido, Jonathan explicou para Roberto durante uma reunião secreta. Ele está cortando programas de inovação, demitindo talentos, focando apenas em resultados trimestrais. Em 2 anos, não restarão nada dos valores que construímos. Roberto concordou. É exatamente por isso que outros membros do conselho estão preocupados. Eles viram o que Marcos fez com suas empresas anteriores. Crescimento rápido seguido de colapso. Jonathan passou a trabalhar de sua casa, usando contatos pessoais para investigar as práticas de Marcos. Ele descobriu que seu rival havia usado informações privilegiadas da Fintech Brasil para beneficiar outras empresas de seu portfólio, uma violação grave que poderia resultar em processos criminais. Mas Marcos não ficou parado. Quando percebeu que Jonathan estava reunindo evidências contra ele escalou drasticamente seus ataques. Numa manhã de quinta-feira, Amanda recebeu uma intimação judicial. Marcos havia entrado com uma ação, alegando que ela havia usado sua posição na empresa para manipular Jonathan emocionalmente, buscando benefícios financeiros indevidos. Eles estão dizendo que eu planejei tudo, Amanda disse a Jonathan, tremendo enquanto lia os documentos legais. Que eu sabia quem você era quando me candidatei ao emprego, que trouxe Emma propositalmente para chantagear você. Jonathan sentiu uma raiva que nunca havia experimentado antes. Marcos não estava apenas atacando sua capacidade profissional. Estava destruindo a honra da mulher que ele amava e traumatizando uma criança inocente. Pior ainda, Emma começou a entender que algo estava errado. Ela ouvia fragmentos de conversas tensas entre os adultos. Via sua mãe chorando quando pensava que ela não estava olhando. Percebia que Jonathan parecia sempre preocupado agora. Mãe, é culpa minha que o papai esteja triste? Emma perguntou numa noite, quebrando o coração de Amanda. Não, meu amor, nunca é culpa sua. Às vezes, os adultos brigam sobre coisas complicadas. Mas se eu não tivesse nascido, vocês não estariam brigando. Amanda abraçou Emma, percebendo que os medos de Marcos estavam contaminando até mesmo a inocência de sua filha. A menina estava começando a se culpar pela dor dos adultos ao seu redor. Jonathan, quando soube da pergunta de Emma, sentiu uma fúria que o assustou. Marcos havia cruzado todas as linhas, transformando uma situação familiar complexa num circo midiático que estava machucando uma criança. Na sexta-feira, véspera da reunião decisiva do Conselho que determinaria permanentemente o futuro da Fintech Brasil, Jonathan recebeu a ligação mais devastadora de todas. Era seu advogado, com notícias que o deixaram sem chão. Marcos conseguiu uma liminar, Jonathan. Até que as acusações sejam investigadas completamente, você está proibido de ter contato com Emma ou Amanda. Qualquer tentativa de comunicação será considerada tentativa de intimidação de testemunhas. Jonathan sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Marcos havia conseguido separá-lo legal e oficialmente de sua família, usando o próprio sistema judicial contra ele. Emma e Amanda estavam agora fora de seu alcance, protegidas por uma ordem que pintava Jonathan como uma ameaça potencial. A mais, o advogado continuou com relutância.
Marcos está alegando que você usou recursos da empresa para beneficiar Amanda indevidamente. Eles encontraram os pagamentos das consultas médicas de Emma, os presentes, até mesmo as refeições que vocês fizeram juntos. Tudo está sendo interpretado como uso indevido de verba corporativa. Jonathan percebeu a genialidade cruel do plano de Marcos. Cada gesto paternal que ele havia feito, cada tentativa de cuidar de Emma, estava sendo transformado em evidência de corrupção. Seu amor por sua filha estava sendo usado como prova de sua inadequação moral e profissional. Naquela noite, sozinho em seu apartamento, Jonathan enfrentou a possibilidade real de perder tudo. Não apenas a empresa, mas também Emma e Amanda. Marcos havia construído uma prisão legal ao redor dele, onde qualquer movimento para proteger sua família seria interpretado como admissão de culpa. Ele olhou para a cidade através das janelas panorâmicas, lembrando-se de como costumava sentir orgulho desta vista que representava sua conquista. Agora, tudo parecia vazio e sem sentido. O sucesso que havia perseguido obsessivamente por 15 anos estava sendo usado para destruir a única coisa que realmente importava. Jonathan pegou o telefone para ligar para Amanda, depois se lembrou da ordem judicial. Ele não podia nem mesmo dizer boa noite para Emma. Marcos havia conseguido transformá-lo num estranho perigoso na vida de sua própria filha. Pela primeira vez em sua carreira, Jonathan Pierce considerou genuinamente a derrota. Talvez fosse hora de aceitar que algumas batalhas não podiam ser vencidas, que alguns erros não podiam ser corrigidos. Talvez Amanda estivesse certa desde o início. Talvez ele fosse realmente uma força destrutiva na vida delas. Mas então, ele se lembrou das palavras de Emma no hospital. Como nos filmes de super-heróis. Ela acreditava que ele era capaz de lutar pelos dois. E pela primeira vez em semanas, Jonathan sentiu uma centelha da determinação que o havia levado do interior mineiro aos arranha-céus de São Paulo. Marcos havia cometido um erro crucial em sua estratégia de destruição. Ele havia subestimado o poder transformador do amor paternal e a força de um homem que finalmente havia encontrado algo pelo qual valia a pena sacrificar tudo. Jonathan passou o fim de semana mergulhado em documentos, contratos e ligações estratégicas. Ele havia decidido que se Marcos queria uma guerra, teria uma guerra, mas travada com as próprias armas que Marcos estava usando contra ele. Na segunda-feira de manhã, Jonathan chegou ao prédio da Fintech Brasil 1 hora antes da reunião decisiva do conselho, acompanhado por Roberto e um time de advogados. Senhores, Jonathan começou, sua voz firme ecoando pela sala de reuniões. Antes de votarmos sobre minha permanência como CEO, gostaria de apresentar algumas informações que vieram à luz durante a investigação que vocês solicitaram. Marcos tentou interrompê-lo, mas Jonathan continuou implacavelmente. Durante os últimos 3 dias, auditores independentes analisaram todas as transações financeiras da empresa nos últimos 2 anos. Descobrimos irregularidades interessantes. Jonathan apresentou evidências devastadoras. Marcos havia criado empresas de fachada para superfaturar serviços prestados à Fintech Brasil, desviando milhões de reais. Contratos haviam sido direcionados para fornecedores que pagavam comissões a empresas controladas secretamente por Marcos. As práticas eram tecnicamente legais, mas eticamente questionáveis e prejudiciais aos interesses da empresa. Mais interessante ainda, Jonathan continuou, observando Marcos empalidecer. Descobrimos que as informações sobre minha vida pessoal foram obtidas através de investigação ilegal. Marcos contratou detetives particulares para invadir minha privacidade e a de minha família, violando várias leis federais. O advogado de Jonathan apresentou gravações onde Marcos instruía investigadores a encontrar qualquer coisa que pudesse ser usada contra Jonathan, incluindo ordens explícitas para inventar problemas, se necessário.
Mas o golpe final veio quando Jonathan revelou a descoberta mais chocante. Marcos, vocês querem saber a verdade sobre minha relação com Amanda Torres? Há 15 anos, quando éramos namorados na faculdade, Amanda engravidou. Ela desapareceu da minha vida para proteger minha carreira, criando nossa filha sozinha durante 7 anos. Ela trabalhava nesta empresa há 1 ano, antes que eu sequer soubesse quem ela era. Jonathan olhou diretamente para Marcos. A única manipulação que aconteceu aqui foi a sua, usando o amor de um pai por sua filha para tentar destruir a empresa que construímos juntos. Os membros do conselho ficaram em silêncio, processando as revelações. Jonathan havia transformado a narrativa completamente. Ao invés de ser a vítima de manipulação, ele era um pai que havia encontrado uma família que não sabia que existia. Roberto se levantou. Senhores, proponho uma moção para remover Marcos Ribeiro do Conselho por violação de ética corporativa e práticas prejudiciais à empresa. Também proponho a reintegração imediata de Jonathan Pierce como CEO. A votação foi unânime, exceto pelo próprio Marcos, que saiu da sala em silêncio, derrotado por sua própria arrogância. Com o controle da empresa restaurado, Jonathan imediatamente revogou todas as ações legais contra Amanda e Emma. Mas sua primeira ligação não foi para advogados ou imprensa, foi para Amanda. Acabou, ele disse simplesmente quando ela atendeu. Marcos foi removido. Vocês estão seguras. Naquela tarde, Jonathan foi buscar Emma na escola pessoalmente. Quando ela saiu correndo da porta e se jogou em seus braços, ele percebeu que havia recuperado muito mais que uma empresa. Havia recuperado a capacidade de amar sem medo. Papai, a professora disse que você é famoso. Você saiu no jornal. Não tão famoso quanto você, princesa. Você é a pessoa mais importante da minha vida. Nos meses que se seguiram, Jonathan reestruturou completamente não apenas sua vida pessoal, mas também a cultura da Fintech Brasil. Ele implementou políticas revolucionárias de equilíbrio entre vida pessoal e profissional, criou uma creche corporativa de última geração e estabeleceu licenças parentais generosas para todos os funcionários. Emma se tornou uma presença regular no escritório, não mais escondida, mas celebrada como a filha do CEO que havia humanizado toda a empresa. Ela tinha seu próprio espacinho no escritório de Jonathan, onde fazia lições de casa enquanto ele trabalhava, ocasionalmente oferecendo sugestões que, surpreendentemente, às vezes eram geniais. Amanda voltou a estudar, cursando o MBA que havia abandonado quando engravidou. Jonathan não apenas pagou seus estudos, mas reestruturou seus horários para que ela pudesse se dedicar tanto ao trabalho quanto à educação. Ela descobriu uma paixão por gestão de recursos humanos e se tornou responsável pelas novas políticas familiares da empresa. 6 meses depois da crise, numa manhã de sábado ensolarada, Jonathan acordou em sua nova casa. Não mais o penthouse frio, mas uma casa aconchegante em Alphaville, com jardim onde Emma podia brincar. Ele desceu para a cozinha e encontrou Amanda preparando café enquanto Emma desenhava na mesa da cozinha. Mãe, posso mostrar meu desenho para o papai? Emma perguntou, correndo até Jonathan com um papel colorido. Era um desenho da família deles, mas desta vez mais detalhado. Ela havia desenhado não apenas os 3, mas também uma casa, um carro e até mesmo um escritório pequeno onde as 3 figuras estavam juntas. É nossa família de verdade, Emma explicou orgulhosamente. Agora a gente mora junto e ninguém precisa se esconder. Jonathan se ajoelhou ao lado da filha, admirando sua arte. É perfeito, Emma. É exatamente como nossa família deveria ser. Amanda se aproximou, colocando a mão no ombro de Jonathan. Você tem certeza de que não se arrepende? Sua vida era muito mais simples antes de nós aparecermos. Jonathan olhou para Amanda, depois para Emma, que estava explicando animadamente cada detalhe de seu desenho. Minha vida era vazia antes de vocês. Eu só não sabia disso.
3 meses depois, numa cerimônia íntima na praia de Maresias, Jonathan e Amanda se casaram. Emma foi a dama de honra, usando um vestido azul que ela mesma havia escolhido. Durante os votos, Jonathan prometeu não apenas amar Amanda, mas ser o pai que Emma merecia e o parceiro que Amanda sempre havia precisado. Há 15 anos, pensei que tinha perdido o amor da minha vida, Jonathan disse, segurando as mãos de Amanda. Hoje descobri que não perdi. Apenas demorei 15 anos para entender que família é mais importante que qualquer conquista profissional. Emma aplaudiu entusiasticamente quando eles se beijaram, gritando: "Agora somos uma família de verdade", para todos os convidados. A Fintech Brasil prosperou sob a nova liderança de Jonathan, que havia aprendido que líderes completos criam empresas mais humanas e sustentáveis. Emma cresceu sabendo que era amada por 2 pais, que haviam encontrado o caminho de volta um para o outro através dela. E nas noites tranquilas em sua nova casa, quando Emma dormia entre eles assistindo filmes no sofá, Jonathan e Amanda sabiam que haviam descoberto algo que nenhuma fortuna poderia comprar. Uma família construída sobre amor verdadeiro, segundas chances e a coragem de lutar pelo que realmente importa. Queridos ouvintes, esperamos que a jornada de Jonathan, Amanda e Emma os tenha emocionado profundamente. Esta história de amor, paternidade e segundas chances nos lembra que nunca é tarde demais para escolher o que realmente importa na vida. Para continuarem esta viagem emocional conosco, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente tocantes sobre famílias que se encontram de formas inesperadas. Encontrem essa coleção especial clicando à sua esquerda. Se esta história aqueceu seus corações, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e dar like no vídeo. Todos os dias, trazemos narrativas únicas que exploram os mistérios do coração humano e a força transformadora do amor verdadeiro. Não percam nossos próximos conteúdos, onde outras famílias descobrem que o destino às vezes funciona de maneiras surpreendentes. Esperamos vocês nos comentários, compartilhando suas próprias histórias de amor e reencontros.